Quantas vezes você já saiu de uma conversa com raiva, se sentindo usado ou desrespeitado, e depois ficou horas ou dias remoendo tudo o que deveria ter dito? A verdade é que, quando alguém nos fere, a reação automática é querer revidar, se explicar, mostrar força. Mas será que isso realmente resolve alguma coisa ou só prolonga o sofrimento? No vídeo de hoje, você vai descobrir como tratar quem te faz mal sem perder sua paz interior, usando a sabedoria milenar do estoicismo para virar o jogo com elegância, controle emocional e respeito próprio. Esse tema é mais atual do que nunca. Vivemos em um mundo onde provocações são constantes, seja nas redes sociais, no trabalho ou até dentro da nossa própria casa. E o mais perigoso não são os ataques em si, mas o que permitimos que eles façam com a nossa mente. Se você não aprender a responder com sabedoria, estará sempre nas mãos dos outros. Hoje, você vai aprender a sair desse ciclo e se tornar emocionalmente invencível. Já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a ser mais respeitado, valorizado e blindado emocionalmente com base na filosofia dos maiores mestres do autocontrole. Curte o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir isso e confere o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Só os mais determinados vão acessar. Agora, vamos ao primeiro ensinamento que pode mudar completamente a forma. Como você lida com pessoas tóxicas e situações injustas. Reagir só alimenta o ciclo de dor. É instintivo. Quando alguém nos ataca, nossa primeira reação é contra-atacar. Mas esse impulso nada mais é do que uma armadilha emocional disfarçada de justiça. Ao responder no calor da emoção, você não está se defendendo, você está se entregando, está permitindo que o outro dite o seu estado interno, como se tivesse um controle remoto em mãos. Epicteto já dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E essa é uma das maiores verdades da vida. Quando você reage impulsivamente, você perpetua o conflito. É como jogar lenha na fogueira esperando que o fogo apague. Mas o que acontece é o oposto. A dor cresce, a raiva se intensifica e a sua paz desaparece. Vamos a um exemplo claro. Imagine que no trabalho alguém tenta te expor na frente de todos com uma crítica injusta. Você rebate na hora, com raiva. O que acontece? O ambiente se torna hostil, você se desgasta e provavelmente vai carregar essa tensão até o final do dia. Agora imagine se, em vez disso, você apenas olhasse com serenidade e dissesse: vou refletir sobre isso. Fim de conversa. Você matou o jogo com frieza e dignidade. Essa atitude pode parecer fraqueza para quem não conhece o poder do autocontrole, mas para um estoico é a mais pura forma de força. Porque manter o silêncio estratégico quando o ego quer gritar é um dos maiores testes de poder interior que você pode passar. O erro mais comum é achar que você precisa se defender o tempo todo. Mas isso só reforça a posição do outro e te prende no papel de vítima ou inimigo. Quando você para de reagir, o agressor perde o palco. Ele fala, mas não ecoa. Ele tenta, mas não atinge. E aos poucos, percebe que não tem mais poder sobre você. O segredo é entender que reagir é fácil. Qualquer um faz isso. Mas controlar sua reação é arte, é sabedoria, é um ato de libertação. E quando você domina isso, nada e ninguém consegue tirar você do seu centro. A arte de manter a compostura quando te provocam. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter o prazer de cutucar suas feridas? Elas sabem exatamente onde apertar, o que dizer, qual expressão usar para te tirar do sério. E se você não estiver preparado, acaba exatamente onde elas querem,
fora de si, sem controle, perdendo a razão. A provocação é uma armadilha sutil, e a sua resposta define se você cai ou se eleva. Marco Aurélio escreveu: se você se perturba com algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Isso é absolutamente transformador. Ele está dizendo que o que te afeta não é o que o outro faz, mas o significado que você dá àquilo. A provocação só funciona se você entregar a chave da sua paz. Vamos imaginar uma cena do dia a dia. Alguém no trânsito fecha você bruscamente e ainda gesticula com ofensa. Sua mente grita: responde, mostra que você não é bobo. Mas o que você ganha com isso? Uma explosão de raiva, talvez um acidente e um dia inteiro contaminado. Agora pense em respirar fundo, soltar um sorriso de canto e seguir seu caminho. Quem venceu aí? Quem está no controle? Manter a compostura é um exercício de superioridade silenciosa. Não é fingir que não se importa, é realmente não se importar. É entender que a provocação só tem efeito sobre mentes frágeis. Quando você se fortalece por dentro, percebe que reagir é desperdiçar energia com quem não merece nem sua atenção. O erro comum é achar que manter a calma é ser passivo. Não é, é ser estrategista. A calma verdadeira não vem da fraqueza, vem da consciência de que você tem opções. E a melhor resposta para uma provocação, muitas vezes, é o silêncio afiado ou um olhar firme e sereno que diz: não estou no mesmo nível que você. A sua paz vale muito mais do que qualquer resposta. E cada vez que você escolhe o controle ao invés do impulso, você treina sua mente para não se curvar diante do caos. Você se torna blindado, inatingível. Verdadeiro guerreiro estoico. Você não deve nada a quem te feriu. Uma das maiores armadilhas emocionais é sentir que você precisa dar satisfação, agradar ou manter relações por pura obrigação, mesmo com pessoas que te feriram. Isso vem de uma crença silenciosa, de que para ser uma boa pessoa, você precisa tolerar tudo. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não deve nada a quem te feriu. Nem explicação, nem presença, nem perdão forçado. Sêneca escreveu: nada é mais honroso do que um coração grato, mas nada é mais perigoso do que um coração que insiste em permanecer onde não é valorizado. Isso toca em uma ferida comum. A insistência em manter vínculos que já foram rompidos pela deslealdade, pela indiferença ou pela agressividade. Quando você insiste em manter alguém que te machuca por perto, não está sendo gentil, está sendo injusto consigo. Mesmo, pense em quantas vezes você já se sentiu culpado por se afastar de alguém tóxico. Essa culpa não é sua. Ela foi programada em você por uma cultura que romantiza o sofrimento, que diz que família é sagrada ou amigos de longa data não se abandonam. Mas o que é sagrado mesmo é sua paz. E você tem o direito, mais do que isso, o dever, de proteger sua sanidade. Você não precisa conversar de novo, perdoar na marra ou oferecer a outra face só para mostrar maturidade. Às vezes, o gesto mais nobre é virar as costas, em silêncio, sem drama, porque a ausência também fala. E quando você se retira com dignidade, você ensina uma lição sem precisar dizer uma palavra. O erro que muita gente comete é tentar consertar o que não tem conserto. Mas algumas pessoas não querem a paz, elas querem o controle. E quanto mais você tenta justificar seus limites para elas, mas você se enreda em justificativas que só te drenam. Você não deve explicação para quem não respeitou sua história. Você não deve continuidade para quem quebrou a confiança. E acima de tudo, você não deve carregar ninguém nos ombros que só sabe te empurrar ladeira abaixo. Quem te feriu já recebeu tudo o que tinha direito, à sua distância.
A indiferença como arma poderosa. Nada enfraquece mais um provocador do que a sua total indiferença. O silêncio, o olhar que atravessa sem se abalar, a resposta que nunca vem. A indiferença é o grito silencioso que diz: você não tem mais poder sobre mim. E para o estoico, ela não é fraqueza, é uma declaração de liberdade. Marco Aurélio dizia: escolha não ser ferido, e você não terá sido. Essa frase carrega um poder absurdo. O que ele está dizendo é que, ao escolher a indiferença, você tira do outro a munição que ele espera usar contra você. Quem tenta te atingir quer reação, quer ver você tropeçar, se alterar, justificar. Quando não encontra nada disso, desmorona. Imagine alguém que insiste em te cutucar nas redes sociais, te critica veladamente, solta indiretas. O impulso natural é rebater. Mas quando você simplesmente não reage, essa pessoa perde a motivação. E mais do que isso, ela se sente pequena diante do seu silêncio, porque a indiferença desarma, expõe, enfraquece e faz você parecer gigante sem mover um dedo. Mas atenção, indiferença não é desprezo. O desprezo ainda é uma forma de reação. A verdadeira indiferença é sereno, é estratégica, é a arte de não carregar o que não te pertence. E quanto mais você pratica isso, mais leve sua mente fica, porque você para de viver como refém das intenções dos outros. O erro comum é acreditar que ser indiferente é ser frio, insensível, mas na verdade é o oposto, é se importar. Tanto consigo mesmo que você escolhe não se contaminar com aquilo que não soma. É um gesto de autocuidado, não de desumanidade. Você não precisa gritar para mostrar força. Você não precisa rebater para provar que tem razão. Às vezes, o que mais cala o mundo é o som do seu silêncio poderoso. E é nessa hora que o estoico se impõe, não pela força das palavras, mas pela ausência delas. O que Epicteto faria diante de uma humilhação? Imagine alguém tentando te ridicularizar na frente de outras pessoas. Uma piada, um comentário maldoso, aquele olhar de desprezo que tenta te diminuir. Agora pense, o que faria Epicteto? Um homem que nasceu escravo, passou por sofrimentos extremos e mesmo assim se tornou um mestre da filosofia e do autocontrole. A resposta está nas palavras dele. Lembre-se de que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto entendia que a verdadeira humilhação não vem do que os outros dizem, mas do que você decide absorver. Você só é humilhado se aceita a ofensa como verdade. E o estoico, ao contrário, rejeita o veneno antes que ele entre na alma. Se Epicteto estivesse diante de uma ofensa pública, ele não revidaria com ira. Ele não se abaixaria para lutar na lama. Ele manteria o olhar firme, calmo e talvez dissesse algo como: se o que você diz é verdade, eu aceitarei e melhorarei. Se não for, então não é sobre mim. E seguiria em paz, deixando o agressor sem palco, sem plateia, sem glória. Na prática, isso significa que você precisa treinar sua mente para não buscar aprovação e não temer o julgamento alheio, porque quem se abala com o que os outros pensam vive escravizado. E Epicteto sabia disso como ninguém. Sua liberdade interior era tão poderosa que nem os grilhões físicos podiam limitá-lo. O erro comum das pessoas é acreditar que a humilhação precisa ser respondida com igual intensidade. Mas isso só te coloca no mesmo nível de quem te atacou. A verdadeira força está em não aceitar a ofensa como sua. E isso não é passividade, é superioridade. A maior resposta para uma tentativa de humilhação é mostrar que você continua inteiro, intacto, indestrutível por dentro, porque a dignidade não se mede pelo que fazem com você, mas por como você escolhe se manter, mesmo quando tentam te destruir.
transformando o mal que fazem em autodomínio. Todo golpe que a vida te dá carrega uma escolha. Ou você usa aquilo para se vitimizar, ou para se fortalecer. Os estoicos viam o mal que sofriam não como um castigo, mas como uma oportunidade rara de evolução. A dor não era um fim, era um convite à transformação. E essa é uma das ideias mais poderosas que você pode incorporar na sua vida. Sêneca escreveu: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Ou seja, é no momento em que você é atingido que sua verdadeira força aparece. Se alguém te trai, te engana, te rejeita ou tenta te derrubar, ali está a chance de você lapidar sua mente, redefinir seus limites e se tornar alguém que não se dobra diante das tempestades. Vamos a um exemplo cotidiano. Alguém em quem você confiava te traiu. Isso poderia te deixar amargo, vingativo, fechado. Ou pode te ensinar a ser mais seletivo, mais atento, mais forte emocionalmente. O que antes parecia injustiça, agora vira disciplina. O que antes era dor, vira sabedoria. E isso ninguém pode tirar de você. Mas atenção, transformar dor em poder não significa engolir tudo e fingir que está tudo bem. Significa olhar para a dor de frente, extrair dela o ensinamento e usá-la como combustível. Você para de ser reativo e se torna consciente. Cada agressão vira um treino, cada decepção, um alerta, cada golpe, uma chance de crescer. O erro comum é buscar justiça imediata, como se o mundo fosse nos devolver, em tempo real, tudo o que nos tirou. Mas o estoico entende. A verdadeira justiça é interna. É você se tornar tão resiliente que nada mais te desestabiliza. A verdadeira resposta está no seu comportamento, não na sua vingança. E quanto mais você transforma o mal que te fazem em domínio de si, mais você se torna intocável. Porque a dor que te derrubava ontem, hoje te levanta. E aquele que tentou te destruir sem querer te fortaleceu. Isso é estoicismo vivo, isso é liberdade. Como impor limites com classe e sem drama. Você não precisa gritar, bater na mesa ou cortar laços de forma explosiva para ser respeitado. O verdadeiro poder está em impor limites com calma, clareza e elegância. Porque o limite que vem com equilíbrio é muito mais forte do que o que vem com raiva. Ele não afasta só a pessoa, ele impõe respeito. Epicteto nos ensina: não expliques demais. Teus amigos não precisam disso, e teus inimigos não acreditarão de qualquer forma. Isso vale para os seus limites também. Quando você começa a justificar demais por que está se afastando ou por que não aceita certas atitudes, está tentando convencer quem, no fundo, já te entende, mas não te respeita. Pense em uma situação comum. Alguém vive ultrapassando seus limites com piadas, críticas ou exigências. Em vez de discutir, fazer escândalo ou sumir, experimente algo simples e direto como: não me sinto bem com esse tipo de comentário. Se continuar, prefiro não manter esse tipo de conversa. E pronto. Sem briga, sem teatrinho, sem se rebaixar. A chave está em entender que limite não é agressão. É proteção. Quando você impõe limites com serenidade, está dizendo ao mundo: eu me conheço, eu me respeito e espero o mesmo. E quem não consegue lidar com isso, está se auto-excluindo da sua vida. Você não expulsou ninguém, você apenas se posicionou. O erro mais comum é confundir firmeza com grosseria. Mas a firmeza elegante é mais poderosa do que qualquer ataque. Porque ela transmite que você está em paz, mas atento, tranquilo, mas inabalável. Não se trata de criar muros, mas de definir portas e deixar claro quem tem ou não a chave. Lembre-se, impor limites não é falta de amor ao outro, é amor próprio em ação. Quando você deixa claro o que tolera e o que não aceita, você não está sendo duro, está sendo justo,
com você, com sua paz, com sua evolução. Você percebe agora o quanto é libertador não precisar mais se curvar diante das atitudes dos outros? O quanto é poderoso manter sua paz, mesmo quando o mundo parece querer te tirar do eixo? A filosofia estoica nos mostra que a verdadeira força está no controle de si e não no controle dos outros. Que sua liberdade começa quando você escolhe não reagir como esperam, mas responder como um mestre da própria mente. Hoje, você aprendeu que reagir só alimenta o conflito, que manter a compostura é sinal de poder, que você não deve nada a quem te feriu, que a indiferença é uma arma sutil, que Epicteto jamais se curvaria à humilhação, que até o mal pode virar autodomínio e que os seus limites são sagrados, desde que colocados com firmeza e classe. Isso não é apenas filosofia, é um novo estilo de vida, um caminho para a liberdade emocional. E se você sentiu que esse conteúdo tocou algo dentro de você, se você percebe que precisa aplicar isso hoje mesmo com alguém que vem testando seus limites, então esse é o momento de agir. Curta o vídeo agora, compartilhe com quem precisa acordar para isso. E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos práticos como esse. Não esquece de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Tem material lá que pode ser a virada que você precisava. Lembre-se, manter sua paz é o maior ato de rebeldia em um mundo que vive tentando tirar você do seu centro. Seja frio, seja firme, seja estoico, e que ninguém mais tenha o poder de dominar a sua alma.